O ser humano é uma jornada complexa, mas se outros já trilharam esse caminho, por que não aprender com eles? Por que não incorporar esse conhecimento à nossa própria experiência? É essa convicção que nos motiva a viajar e a compartilhar com vocês os conhecimentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. A filosofia espírita nasceu para ser vivenciada e para ser útil. A felicidade existe? Esse é o tema central das reflexões de hoje. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos e venham conosco. Traçaremos o tema da felicidade através da filosofia, da ciência e também da religião. Então vejamos. A questão sobre a existência da felicidade é o tema central da filosofia, com diversas correntes e autores oferecendo diferentes perspectivas. Segundo a filosofia, a felicidade não é um objetivo a ser alcançado, mas sim uma consequência da vida bem vivida, pautada pela sabedoria, pautada nos valores, nas virtudes e no cumprimento do dever. Veremos mais a seguir o mesmo raciocínio seguido por Richard Simonetti. Mas sigamos. Para a filosofia, a felicidade reside no conhecimento, na prática de valores e virtudes e na sabedoria que guia nossas decisões, levando em consideração o bem-estar coletivo. A felicidade é encontrada no dever cumprido, na coerência entre nossas ações e aquilo que a natureza espera de um ser humano. A filosofia enfatiza que a busca pela felicidade não deve ser egoísta ou ser em detrimento do sofrimento alheio. Em vez disso, a felicidade surge como um subproduto de uma vida dedicada a fazer o que se espera de um ser humano, contribuindo para o bem comum. Ela destaca a importância do autoconhecimento e do autodomínio para alcançar a felicidade. Ao conhecermos a nós mesmos, podemos alinhar nossas ações com nossos valores e nossos propósitos, buscando nosso melhor e nossa melhor contribuição para um mundo melhor. Em resumo, a felicidade existe como uma consequência natural de uma vida virtuosa, sábia e dedicada ao bem comum, e não como um objetivo a ser perseguido isoladamente. Buscamos fazer um novo fôlego para nossos conhecimentos, de modo que eles se tornem uma ferramenta para a nossa arte de viver como um ser humano pleno, influenciando a maneira como cada um de nós responde aos desafios da existência. Pense bem, quando um aparelho eletrônico apresenta um problema, procuramos um técnico competente para consertá-lo, não é certo? Ninguém se aventura a consertar por si só e danificar algo que esteja naquele aparelho tão caro. No entanto, quando se trata de aprender a viver, por que todos nós achamos que sabemos tudo?
não é uma tarefa muito mais complexa do que um aparelho eletrônico? Há algo estranho em nossas concepções. Carl Jung dizia que é mais fácil construir uma nave do zero e direcioná-la e levá-la até a Lua do que construir o conhecimento que nos leva ao nosso mundo interior. O ser humano é uma jornada complexa, mas se os outros já trilharam esse caminho, por que nós não podemos aprender com eles? Por que não incorporar esse conhecimento à nossa própria existência? Mas do que o pensamento? Do que mais este pensamento? Exploramos a experiência prática de construir em torno desse conceito. Ou seja, usamos a palavra felicidade sem realmente saber o seu significado. Muito prazer, felicidade. Vamos nos conhecer melhor. Buscaremos esclarecer um pouco mais sobre essa palavra. Espero que seja uma jornada interessante para todos nós. Comecemos então pela etimologia da palavra, a origem da palavra felicidade. Compreendemos verdadeiramente o que se queria dizer e necessariamente de onde ela se originou, estudando esse caso. Hoje, o significado da palavra felicidade se distanciou bastante de sua origem, levando-nos a associações por diversas vezes inadequadas. Em latim, felicidade era felix, que corresponde a fecundo, fértil, produtivo. Na raiz proto-indo-europeia, a palavra de significado amamentar, fecundar, fertilizar. Percebemos então a semelhança entre as duas raízes, os dois trechos que formam a palavra felicidade. E não é curioso que as duas partes da palavra, elas têm um significado em comum? Vivemos um momento histórico em que as pessoas se consideram felizes pelo que possuem, apenas pelo que possuem e não pelo que oferecem. É peculiar como a importância das pessoas em nossa época parece residir em seus bens. Se precisamos de coisas para sermos importantes, a importância reside nas coisas e não em nós mesmos. Os grandes homens da história foram aqueles que se deram a importância pelo que se fizeram, pelo que ofereceram. Gravem essa ideia. Somos mais felizes pelo que nós espalhamos do que pelo aquilo que nós retemos. Gravem. Somos mais felizes pelo que nós espalhamos do que por aquilo que nós retemos. E partindo dessa pista da etimologia, vejam como esta frase é linda. Amar é dar-se de si mesmo, é dar consistência na experiência da felicidade. A felicidade consiste na plenitude da vida. Ou seja, parece haver uma felicidade específica do ser humano, que consiste em entregar seus atributos ao mundo, algo, porém, que não é particularmente humana. Vejam só como não é particularidade nossa. Qual é a felicidade da planta? Fazer fotossíntese,
porque a base da cadeia alimentar é a planta. Sua felicidade é gerar alimento, alimento para aquele que vem depois dela. Ela se realiza em fazer o seu trabalho, o seu próprio trabalho. Qual é a felicidade do animal? O animal luta pela sobrevivência e procria. Vejamos, nós não somos animais, mas às vezes é esse objetivo que damos à vida. Porque hoje o ser humano está bem parecido com esse comportamento animal. Se o homem se adequar, se limitar a essa razão de ser feliz, ele deixará simplesmente no seu princípio mais primitivo, o do animal. Para o animal, se ele assim faz, isso o faz feliz, pois está procriando e sobrevivendo confortavelmente. Mas e para nós? E para nós homens, parece que o ser humano se realiza ao buscar valores, ao buscar virtudes, ao buscar sabedoria. E ninguém pode fazer isso por ele. Cada um precisa realmente fazer por si. Ao fazê-lo, encontra a sua natureza humana, e se posiciona, o homem se posiciona dentro do seu papel no universo, dentro do papel que lhe cabe pela construção divina. De tal modo que a natureza diz: planta. E eles respondem: presente. A natureza diz: animais. E eles respondem. E quando a natureza nos chama? E quando a natureza nos chama homens? É um silêncio. Você não identificou-se com o chamado da natureza? Mas é comigo? É comigo que ela está falando? Ou seja, falta ao ser humano, falta a ele que ocupe o seu lugar dado no universo e a partir daí encontre a sua felicidade. Cada ser se realiza sendo aquilo que é correspondido, que lhe é entregue, aquela tarefa que lhe é entregue pela natureza, aquilo que a natureza espera dele. Isso deve coincidir consigo mesmo. Essa é uma das fontes da felicidade. A plenitude da felicidade humana reside na própria condição humana. A glória de realizar aquilo para o qual fomos destinados, de cumprir nosso papel no mundo, de concretizar nossa condição humana. Talvez essa seja a maior fonte de felicidade. A grande aventura humana, portanto, é fazer a diferença. Observem este belo provérbio hindu. A árvore, ela não prova de seus próprios frutos. O rio não bebe de sua própria água. E as nuvens não chovem sobre si mesmas. A força dos fortes deve ser usada para o benefício de todos. Ou seja, a mensagem que você veio trazer ao mundo não se limita a sobreviver pacificamente, mas agrega valor a todos, agrega valor ao mundo. Vivemos para somar, vivemos para fazer a diferença. Logo após Sócrates, vem seu principal discípulo, que é Platão. E ele dizia que a ideia do bem é um referencial. É como a ápice da pirâmide, o ponto mais alto da pirâmide, para o qual todos nós caminhamos, cada um pela face da pirâmide que lhe for apresentada. Este referencial causa felicidade na essência humana,
na alma, assim como o sol aquece o nosso corpo. Em O Mito das Cavernas, ele compara a ideia do bem ao sol. Da mesma maneira que o sol alimenta, beneficia, sustenta nosso corpo, a ideia do bem sustenta nossa alma, sustenta a essência do ser humano, realizando à medida de que se aproxima cada vez mais dela. Bom, chegou a vez da ciência. E a ciência? Sim, a ciência tem investigado a felicidade como um fenômeno real e mensurável. A ciência da felicidade é um campo interdisciplinar que combina psicologia, neurociência e sociologia para entender os fatores que contribuem para o bem-estar humano. Pesquisas indicam que a felicidade não é apenas uma questão de sorte, uma questão de predisposição genética, mas ela é também uma questão de escolha, uma questão de hábitos. Estudos sugerem que até 40% da nossa capacidade de ser feliz pode ser moldada por nossas ações e moldada por nossos pensamentos. Além disso, emoções positivas, emoções como a gratidão, como o entusiasmo, desempenham um papel crucial na construção de um estado de felicidade duradouro. A neurociência também tem mostrado que a felicidade está relacionada à liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, a oxitocina, que influenciam o nosso bem-estar, o nosso humor. Além disso, pesquisas de psicologia positiva indicam que relações interpessoais fortes com um propósito de vida são fatores essenciais para uma vida mais feliz. Ou seja, a felicidade não é apenas um conceito abstrato, mas a felicidade é algo que pode ser cultivado por meio de boas práticas, por meio do autocuidado, de conexões sociais, de desenvolvimento pessoal. E o Espiritismo? O que o Espiritismo diz sobre felicidade? No Espiritismo, a felicidade é vista como um estágio de evolução espiritual e não apenas como um prazer momentâneo. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, há uma máxima que diz: a felicidade não é deste mundo, indicando que a felicidade plena ela não é ainda característica na Terra, pois este é um mundo de expiação e provas. A doutrina espírita ensina que a verdadeira felicidade ela está ligada ao progresso moral e ao progresso espiritual. Os bens materiais e as conquistas terrenas podem trazer conforto, podem ser uma ferramenta, mas não garantem a felicidade duradoura. O Espiritismo enfatiza que a felicidade é uma conquista do espírito e que depende da forma como encaramos a vida. Depende da forma com a qual cultivamos virtudes e com a forma que cultivamos e aprendemos como com as nossas dificuldades, com os desafios que constantemente nos são apresentados. Além disso, a felicidade está direcionadamente ligada
ao amor. A caridade está diretamente ligada à compreensão das leis divinas. Quanto mais evoluímos espiritualmente, mais nos aproximamos da verdadeira felicidade, que será plenamente alcançada em planos superiores da nossa existência. Richard Simonetti, um grande nome da literatura espírita, aborda a felicidade como um estado de espírito. Estado este que depende mais da nossa percepção e das nossas atitudes do que das circunstâncias externas. Em suas obras, Richard enfatiza que a felicidade não é algo que encontramos fora de nós, mas sim é uma construção interna baseada em valores espirituais e valores morais. Uma de suas reflexões mais conhecidas destaca que muitas vezes colocamos a felicidade onde não estamos, acreditando que ela está sempre no futuro ou em algo que ainda não conquistamos. Ele sugere que a verdadeira felicidade vem da aceitação da vida como ela é, e do cultivo da gratidão e também da prática do bem. Simonetti também reforça a ideia de que felicidade está ligada ao propósito de vida e ao desenvolvimento espiritual. Segundo ele, ao nos dedicarmos ao amor, ao nos dedicarmos à caridade e ao crescimento pessoal, nós nos aproximamos de um estado de paz e constantemente é genuíno. Constatamos essa referência genuína e autêntica. Richard Simonetti afirma que a felicidade não é uma estação na vida, mas é uma maneira de viajar. Essa ideia apresentada reforça a visão de Richard sobre a felicidade e também vai ao encontro da visão da filosofia, sobre a qual já falamos sobre a felicidade. A felicidade não se deve ser vista como um destino a ser alcançado, mas sim como um estado contínuo de percepção e atitude diante da vida que nos é proposta. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 920, os Espíritos respondem: não é possível ao homem desfrutar de uma felicidade completa na Terra, pois a vida terrena é um espaço ainda de provas e expiações. No entanto, afirmam eles, cada indivíduo pode suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível, dependendo de quê? Dependendo de suas atitudes diante da vida. A felicidade, segundo essa visão, não está na ausência de dificuldades, mas na maneira com que nós lidamos com elas. Allan Kardec complementa essa ideia nos dizendo que aquele que compreende seu destino espiritual vê a vida terrena como uma hospedaria temporária, onde os desafios são passageiros e fazem parte do nosso aprendizado. Ou seja, embora a felicidade plena não seja característica deste nosso mundo, deste atual mundo em que estamos, podemos cultivar essa felicidade relativa por meio da prática da lei divina, do desenvolvimento moral e da busca de um propósito maior. A mensagem central do cristianismo ensina que a verdadeira felicidade não está nos bens materiais ou nas conquistas que podemos ter relativas ao poder,
mas na vivência do amor, na vivência da fé, na vivência da esperança. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, enfatiza que a felicidade plena vem da relação com Deus e da prática dos valores, como a humildade, como a caridade, como o perdão. No Sermão da Montanha, registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, que é um dos ensinamentos mais profundos de Jesus, está diretamente ligado à felicidade verdadeira. Nele, no Sermão da Montanha, Jesus apresenta as bem-aventuranças, que desafiam a visão comum de felicidade, que é baseada em riqueza, em poder, em sucesso. Em vez de exaltar as conquistas materiais, Jesus, o Mestre, declara como felizes aqueles que são humildes, misericordiosos, pacificadores e perseguidos por causa da justiça. Vejam, ele evidencia que a felicidade não está na ausência de dificuldades, mas na vivência de valores espirituais. Ele mostra que a felicidade não é ausência de sofrimento, mas é a certeza do consolo divino. A relação entre o Sermão da Montanha e a felicidade está na ideia de que a verdadeira alegria vem da transformação interior, da busca pela justiça e da comunhão com Deus. Essa felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da maneira com as quais vivenciamos e cultivamos os valores espirituais. A passagem de Romanos 12:12, escrita por Paulo, reforça essa visão ao dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse versículo nos lembra que a felicidade cristã não significa ausência de dificuldades, mas sim a capacidade de manter a esperança, de ser resiliente diante dos desafios e do cultivo da oração. A fé nos fortalece para enfrentar as adversidades e a encontrar alegria na certeza de que Deus está sempre presente. Já finalizando nosso contato de hoje, a felicidade do ser humano reside em ser humano. Uma flor na primavera, o sol da manhã, são belos por cumprirem a sua função na natureza. Um ser humano com valores, virtudes e sabedoria também cumpre a sua função na natureza. E essa beleza é igual. Ninguém pode ser feliz senão sendo aquilo que é, aquilo para o qual teve propósito a sua existência. Portanto, sejamos humanos e tudo mais nos será acrescentado. Agradecemos por estarmos conosco. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Obrigado.